Olá, eu quero falar de um assunto muito importante e polêmico, que muitas pessoas questionam. Esses dias, uma irmã me questionou sobre isso. E os irmãos que me acompanham neste canal no YouTube já viram o meu testemunho. E então, eu não pude fugir. E o Senhor me impressionou a falar nesse vídeo sobre verdades ocultas nos desenhos animados, nos filmes e nas novelas. Eu quero basear isso num texto bíblico muito conhecido. Mateus capítulo 4, Jesus está no deserto da Judéia e ele é tentado pelo diabo. Em uma das tentações, o diabo transporta Jesus até um alto monte e mostra a Jesus todos os reinos da terra e diz para Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então nós entendemos que o mundo é dominado por Satanás. Quando falamos de mundo, precisamos entender que há três mundos na Bíblia. Primeiro mundo, o mundo físico, que está lá em Hebreus. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados. Segundo mundo, o mundo como pessoas. Está no texto áureo da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E o terceiro mundo é um mundo como sistema pecaminoso dominado por Satanás. Está em 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. É este mundo como sistema pecaminoso que Satanás domina. E ele atua em três áreas neste mundo: na política, na religião e na cultura. Na política, o diabo manipula pessoas, usa governantes para fazer leis terríveis contra os princípios cristãos. No mundo afora e até no nosso país, há políticos que são usados por demônios para fazer leis que vão contra aquilo que a Bíblia diz. E a religião, falsos profetas, a apostasia. O diabo atua muito nesta área da religião para enganar pessoas, usando falsos profetas e fazendo as pessoas apostatar da fé. E terceiro, a cultura. O diabo usa muito a cultura. Usa muito a mídia, os meios de comunicação, ele usa para tentar enganar as pessoas. É preciso entender que os demônios que se incorporam em pessoas são os mais fracos que existem. Ou seja, os demônios mais poderosos são aqueles que influenciam os meios de comunicação, influenciam nações, são aqueles que chamamos de espíritos territoriais. Aonde está isso na Bíblia? Está em Daniel capítulo 10, aonde são citados dois príncipes, o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia, que na verdade são dois demônios que controlavam impérios. Mas a questão, o inimigo ele usa muito a cultura, ele usa muitos meios de comunicação. É claro que eu não quero ser fanático e dizer que nós temos que ser bitolados. Não podemos fazer isso, não podemos assistir isso, não, de forma alguma. Eu não quero falar isso. Eu quero apenas trazer algumas coisas para você conhecer aquilo que o Senhor tem me revelado e algumas coisas sobre os desenhos animados, filmes e novelas, as verdades ocultas por trás de algumas coisas. Por exemplo, se você não sabe, uma das séries de filmes de Hollywood que mais fez sucesso recentemente, foi recorde de bilheteria, foi o filme Harry Potter, que fala do menino bruxo. No primeiro filme da série, você que assistiu o filme deve saber disso, que o menino Harry conversa com uma serpente no zoológico. É uma clara alusão a Eva conversando com a serpente no livro de Gênesis. É interessante que o menino tem um raio, um sinal aqui na testa. Quem conhece Bíblia mais do que eu sabe que a marca da besta, o sinal da besta, será na testa, ou está na testa. Uma referência muito curiosa. Então Harry Potter fez muito sucesso. E aqueles que não praticam bruxaria nos filmes e nos livros de Harry Potter são chamados de trouxas, ou seja, um preconceito para aqueles que não têm o desenvolvimento místico nesta área. Então a bruxaria e o satanismo têm crescido no mundo. Jovens têm se voltado para esta área. Filmes nesta temática têm feito muito sucesso. Desenhos animados. Década de 80, eu me lembro que era verão e meus pais saíram para ir para a praia. E eu não fui, fiquei em casa.
para assistir um desenho que fazia uma estreia um domingo pela manhã, chamado Thundercats. Thundercats, que tinha o Lion, a Chitara, o Panther, o Tigra, heróis, mas tinha os vilões Serpentino, Semiano e o vilão principal Murra, que era uma múmia. É interessante, quem acompanhava o desenho sabe o que eu vou falar, que Murra, essa múmia, chegava diante de um caldeirão e dizia assim: transforme essa forma decadente naquilo que era antigamente. E Murra se transformava em um ser forte e poderoso. Na verdade, é uma alusão ao que Lúcifer, ou que Satanás é agora, um demônio, e o que ele era antes de cair, ou antes de se rebelar contra Deus, um anjo de luz. Uma mensagem oculta naquele desenho. Por exemplo, outro desenho que fez muito sucesso, você conhece mais do que eu, década de 80, mas ainda hoje eu acho que passa em alguns canais, se não estou equivocado, Caverna do Dragão. O que era a Caverna do Dragão? A Caverna do Dragão era um desenho que alguns jovens, adolescentes, entravam num trem fantasma, ou montanha-russa, agora não me lembro ao certo o que era, mas passavam para uma outra dimensão, dominada por doentes, monstros, e eles tentavam voltar para o mundo, mas não conseguiam. Dois personagens se destacavam: o Mestre dos Magos, que tentava ajudar eles a sair desta outra dimensão, e o Vingador, o vilão, que sempre impedia eles. A questão é que o Mestre dos Magos e o Vingador eram a mesma pessoa, ou seja, uma mensagem oculta. O diabo não vai se apresentar para você como um monstro, como uma criatura horrível ou como um vilão. A Bíblia diz que ele se transforma em anjo de luz para enganar e iludir as pessoas. Filmes de Hollywood que fizeram sucesso: A Espera de Milagre, estrelado por Tom Hanks. Você que assistiu o filme deve saber que havia um autor moreno condenado injustamente, que tinha um certo poder. Ele tocava nas pessoas, abria sua boca e saía mosquitos, insetos. É interessante que se atribuía isso a Deus. Mas quem é o autor da obra que se originou o filme A Espera de Milagre? É o famoso escritor de filmes de terror Stephen King, que escreveu Christine, o Carro Assassino, e Carrie, a Estranha. Então, é um escritor de terror que escreve essa história, que a princípio é bela, interessante, mas é um pouco sinistra. Quando então esse personagem que abre a sua boca, e insetos saem da sua boca, e ele cura as pessoas, inclusive o personagem de Tom Hanks, que é um policial, é curado nesse filme. Aí você deve estar lembrado da passagem lá do Evangelho, que Jesus está curando as pessoas, e os fariseus dizem: ele cura por Beelzebul, senhor das moscas. Quando então esse personagem abre sua boca, saem mosquitos, insetos, e ele cura as pessoas, é uma alusão a Beelzebul, ao senhor das moscas. Mensagem oculta. Novelas. Você que conhece e acompanha sabe mais do que eu, que as novelas da Rede Globo que fizeram mais sucesso na história das novelas aqui no Brasil são novelas com temática espírita. Se não vejamos, há muito tempo atrás, Mandala, estrelado por Felipe Camargo e Vera Fischer, tinha temática espírita. A Viagem, estrelada por Antônio Fagundes e Cristiano Torloni, tinha temática espírita. Almas Gêmeas também tinha temática espírita. O espiritismo está presente e faz grande sucesso. Mensagem oculta para as pessoas se interessarem pelo espiritismo, mas a Bíblia condena o espiritismo. Meu amigo espírita, eu não quero ofendê-lo, eu respeito a sua fé, mas a princípio a Bíblia não dá respaldo para o espiritismo. Eu não quero aqui trazer alusão ao fanatismo, eu quero só dizer coisas que são fatos, que são verdades, essas verdades ocultas. O diabo está por trás de muitas coisas na mídia. Agora, por exemplo, o desenho, o jogo, melhor dizendo, da Baleia Azul, que tem iludido e feito tanto estrago com os adolescentes. O diabo está por trás, usando a internet. A pornografia tem sido um mal que tem atingido muitas pessoas. Muitas crianças e adolescentes têm sido atacados também pela internet, pela pornografia. Os demônios estão por trás disso. Eles existem e usam isso para destruir, envolver e enganar as pessoas. Eu vou dizer que você não assista? Não, de forma alguma. Se você quiser assistir e ver e tentar ver por trás desses desenhos e filmes as mensagens ocultas que existem, que Deus possa abrir os seus olhos e você ver o que eu vi. O diabo queria que eu fosse escritor,
fosse ator e fosse pai de santo. Mas hoje eu sou um pregador do Evangelho. E eu não posso de forma alguma me negar a falar essa verdade nesse vídeo. Eu sei que muitas pessoas não vão gostar, muitas pessoas não vão querer ouvir até o final, mas eu tenho que ser fiel e falar. O mundo jaz no maligno. O diabo está enganando as pessoas. Mas eu vim dizer aqui nesse vídeo que Deus é maior. A Bíblia diz que Eliseu estava cercado por inimigos, mas Eliseu disse para o seu moço: maior é o que está, mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E Deus abriu os olhos do moço, e o moço viu carros e cavalos de fogo ao redor do profeta Eliseu. O nosso Deus é maior, e aquele que é de Deus, aquele que é nascido de Deus, a Bíblia diz que o maligno não lhe toca. A questão é, não dê brecha para o diabo. Paulo diz em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Aí eu me lembro um menino que está numa sala de aula, e a professora diz assim, a prova final, uma redação, é 10 minutos. 5 minutos você vai falar sobre Deus e 5 sobre o diabo. E o menino começa a escrever, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus é glorioso, Deus é lindo, Deus é esplêndido. Passa 5, 6, 7, 8, 9 minutos e 57 segundos. E o menino só escreve rapidamente assim, professora, não tive tempo para o diabo. Não tenha tempo para o diabo, não dê brecha para ele. Ele existe e ele não vai se apresentar para você como ele é realmente. Ele vai tentar te enganar, mas que seus olhos sejam abertos. Cuide da sua criança, do seu adolescente, aquilo que ele vê, aquilo que ele assiste. Se ele não tiver discernimento para saber o que é bom, não deixe ele assistir certas coisas. Aconselhe ele, fale de certas verdades, porque existem muitas verdades ocultas. O nosso país, ainda existem muitas pessoas que estão no mundo místico. No mundo afora, muitas pessoas que estão no mundo místico. Há países no mundo em que as crianças nascem e são sacrificadas a demônios. Esta é a verdade. E um dos sinais da volta de Cristo é que o satanismo iria aumentar. Mas em contrapartida, o Espírito Santo ainda está com a igreja e resiste o espírito do anticristo. O Espírito Santo está com você. O Senhor está no seu lar, na sua casa. E a sua casa, a sua vida, a sua família é coberta pelo sangue de Jesus. Aí me lembro de um feiticeiro que toda moça ele pedia para o demônio dava para ele. Aí um dia ele viu uma moça bela e disse, eu quero aquela moça ali. E o demônio disse, aquela não. Por quê? Sempre eu peço e você me dá a moça que eu quero, a mulher que eu quero. Não, aquela não. Aquela pertence ao homem lá de cima. Aquela tem a marca do sangue da cruz. Então Deus é maior, Deus é contigo. Verdades ocultas nos desenhos animados, filmes e novelas. Se possível, passe isso. Amém? Deus abençoe. Meu canal no YouTube é Abençoadas Pregações. Sempre há uma palavra ao seu coração. Compartilhe, se inscreva. É muito importante a sua inscrição. Um abraço. Fique com Deus. Deus abençoe sua vida poderosamente.